tarde para você, plantonista. Bem-vindo à nossa programação aqui na Plan. A partir de agora, muita informação para vocês aqui no Plantão da Tarde. Pessoal, a gente começa o programa de hoje voltando em mais um assunto, só que não tem nada a ver com acidente automobilístico, né? Não tem nada a ver com o mundo do crime. Geralmente é destaque aqui no Plantão. Nós vamos falar do casarão Conde Prates. Novamente o casarão pegou fogo, gente. Novamente. O caso foi registrado na madrugada de hoje. Daqui a pouco a nossa equipe foi até o local, nós vamos destacar para você aqui na edição do Plantão da Tarde. E tem muito mais coisa para você acompanhar comigo. Mais um acidente é registrado na BR-146 entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. Indivíduos que estariam planejando um furto foram presos pela Polícia Militar. Polícia Militar desenvolve mais uma operação e, além de apreensão de carros e motos, drogas também foram encontradas. Tá aí a Polícia Militar fazendo o trabalho dela. Em meio à primeira parcela do 13º salário, juntamente com os saques do FGTS, muitas pessoas ficam na dúvida de como utilizar o valor recebido. As opções são inúmeras, mas para hoje nós temos que cuidar e muito do nosso dinheiro, não é isso? Por isso que o meu convidado aqui no Plantão da Tarde é o professor Vinícius Generoso. Ele é economista, professor da PUC Campus aqui de Poços de Caldas. Tem dúvidas onde investir o seu dinheiro, como gastar melhor o seu dinheiro? Participe conosco aqui no nosso WhatsApp no Plantão da Tarde. Um caminhão carregado com melado de cana perdeu o freio, gente. O caminhão estava descendo, olha só, bem nesse lugar onde tem um guarda-rail. Esse guarda-rail já foi arrebentado não sei quantas vezes. O caminhão estava descendo a Serra do Selado, em direção à Bandeira do Sul. Foi agora pela manhã. Ele bateu em um veículo e olha só que imagem impressionante essa. Caiu nessa ribanceira. E olha, eu vou contar para vocês, eu conheço bem esse trecho aí, ele não chegou lá na parte de baixo. As árvores aí, pelo jeito, seguraram o caminhão, olha só. Que impressionante, hein? O motorista e passageiro tiveram ferimentos leves. De acordo com as informações, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 510, né? Uma curva acentuada e eu lembro até de quando não existia guarda-rail nesse local. Quando fizeram, eles fizeram esse asfalto novamente, uns 15 anos atrás, esse asfalto foi feito novamente. Foi uma obra muito bacana aqui para o sul de Minas Gerais. Todo mundo lembra desse trecho até Machado como era intransitável. E aí, na época, colocaram esse guarda-rail. O guarda-rail está ali, mas é para evitar pequenos acidentes, que é um caminhão de grande porte, um guarda-rail jamais vai segurar. O caminhão, ele acabou atingindo a traseira de um veículo que seguia no mesmo sentido, E aí bateu no guarda-rail antes de descer essa ribanceira. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Os ocupantes do caminhão foram encaminhados à Santa Casa, e no veículo estavam 3 pessoas, entre elas uma criança. Ninguém se feriu, graças a Deus, hein, gente? Porque quando você imagina um caminhão batendo em um veículo, você imagina um acidente de graves proporções. Sorte que o motorista aí, eu acho que ele teve uma habilidade tremenda, hein? O motorista do caminhão, ele teve uma habilidade tremenda para evitar o pior, que seria aí, uma colisão de maiores proporções junto a esse veículo de passeio. Espero que eles estejam bem, lá na Santa Casa. E um roubo foi registrado na rua Justino Ribeiro contra gente, olha só, uma idosa de 60 anos de idade. Justino Ribeiro já é ali no Jardim dos Estados, O caso foi registrado hoje pela manhã e era madrugada, em 5h30 da manhã. Essa senhora contou para a polícia que ela estava próxima a um cruzamento ali da Rua Goiânia. Nesse momento, ela teria sido abordada por 2 indivíduos. Um deles, segundo ela, estaria com uma garrafa. E dali eles começaram a dirigir ali várias ameaças, pedindo para que ela entregasse a bolsa, inclusive. Em um primeiro momento, ela se recusou
E aí foi quando um outro rapaz que estava dentro de um veículo, um Monza, saiu do carro e acabou, né, pegando ela, forçou ela, pegou ela pelos braços, teria utilizado de força física, puxou a bolsa dela e aí os dois covardes fugiram do local. Durante o rastreamento, a polícia, né, que já havia sido acionada através do 190, eles encontraram com o veículo das mesmas características abandonado. O Monza foi recolhido e encaminhado para o pátio, né, lá do Detran. Os suspeitos não foram encontrados, né, 5h30 da manhã, certamente estava indo trabalhar, né, muito cedo, e tem gente que não tem opção, né, gente? Tem gente que tem que sair cedo para trabalhar, é madrugada, faça sol ou faça chuva, tem que sair, e aí tem bandido ainda solto pela cidade. Bem, olha só, teve mais denúncia também de importunação sexual, hein, gente? De novo, dentro de um ônibus de transporte coletivo? Ô, gente, mas o que está acontecendo? O segundo caso agora desse tipo de carro. Não é possível que isso está começando, né, está virando uma frequência aqui na nossa cidade já. Está virando uma frequência. A vítima relatou que estaria sentada, né, ao lado do irmão dela, na fila ali do corredor do ônibus. Ela contou que em determinado momento ela percebeu que um homem que estava em pé ao seu lado, segundo ela, diversas vezes ele esfregava a parte íntima no braço da vítima. O que é isso? Que coisa nojenta! A vítima observou que o autor estava, né, ali alterado, o rapaz estava alterado, né, estava para lá de Bagdá, e aí a vítima acabou afastando o braço. Porém, segundo ela, o autor teria se aproximado e continuado com o ato. Não é possível! A vítima foi até o motorista e informou o fato. Segundo o relato do autor, ele apenas estaria em pé e que, devido a movimentos no ônibus, né, ele encostava sem querer. Ah, pelo amor de Deus, isso é a coisa que dá para evitar, hein? Ele disse ainda que o zíper da calça dele não estava aberto. Eu vou falar uma coisa para você. A minha vontade é comentar isso aí. Eu não vou comentar para não falar uma besteira. Pode desligar meu ponto aqui, por favor, Querubim? Eu não vou falar para não estressar aqui. É uma pouca vergonha isso. Deveriam ter... Moça, você pode dar voz de prisão em flagrante para ele. Você sabe que todo ser humano tem direito. O cidadão, você tem o direito de dar voz de prisão para a pessoa. Deveria ter feito isso. Deveria ter dado voz de prisão para esse rapaz. É impressionante, viu? Taradão do ônibus agora. Olha só, imagens de monitoramento interno flagraram furto em um estabelecimento comercial lá no Jardim IP. Olha só, foi na madrugada de segunda para terça. Olha lá, os bandidos chegam, eles forçam a porta. Essas portas aí de vidro, né, de blindex, é muito fácil de entrar, né? O pessoal vai lá, dá uma forçadinha e esses bandidos safados, vagabundos e sem vergonhas, eles já têm as manhas já de abrir essas portas. Né? Se bobear até uma criança para a porta sair, dependendo do dia que ela forçar. E aí, olha só, eles fazem a festa. Você vê que eles pegam ali alguns picolés, não é isso? Ali tem sorvete naquele local, olha lá. Eles entraram, olha lá, tem até a hora na tela, 3h20 da manhã. 3h20 da manhã. Enquanto a maioria das pessoas estão dormindo, né, se preparando para o outro dia ali no mercado de trabalho, tem bandido agindo durante a madrugada. Havia um veículo, a informação que nós temos, né, Marcinho, é que um veículo branco estaria auxiliando nessa atitude dos bandidos, e esse veículo seria produto de furto também. Os três fazem a festa, a verdade é essa, já se passavam das 3 horas da madrugada dessa segunda-feira, fica aí o prejuízo ao proprietário do estabelecimento, né? É isso que fica, é só o prejuízo realmente. A maior Black Friday da história está chegando na Sertaneja Eletro, são meses de planejamento para oferecer os melhores preços. Gente, a Sertaneja é demais da conta, hein? Olha lá, tá lá meu amigo Felipão, Marco César, Marcelo, o Rogério, toda a equipe esperando por você. A equipe de compras brigou muito para ter os melhores preços para vocês, faltando 17 dias para a maior Black Friday de Poços de Caldas na Sertaneja, na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Só lembrando, tem o e-commerce também, casasertaneja.com.br. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão.
Poços de Caldas, dia começou com nuvens, nuvem e sol durante a manhã, né? Digamos que a nuvem e o sol eles estavam intercalando, né? O tempo segue firme, mas com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima para hoje é de 14 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 53% e 88%. Em Caldas, a mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. Dia nublado também, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Andradas, a mínima será de 15 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 58% e 85%. Eita, sul de Minas, gostoso de morar, né, gente? Esse clima nosso aqui, ele é bacana demais. A Polícia Militar foi acionada via 190, gente. O chamado veio lá da rua Hematita, no Jardim Kennedy. A vítima, uma menor de idade. Ela relatou que estava sentada na esquina, próxima à casa que ela mora. Estaria ela e um grupo de amigos. Quando uma pessoa se aproximou e fez aquela pergunta: que horas são? Perguntou para ela do horário. Que horas são? Hoje em dia, poucas pessoas usam relógio de pulso. Já está caindo em desuso já. Por mais que eu gosto, eu acho que fica bacana. Mas a maioria das pessoas, essa juventude mesmo, dificilmente eles usam relógio de pulso, né? O que o jovem pega? O celular para olhar a hora. E aí foi isso que aconteceu. Os jovens pegaram, um deles pegou o celular para falar a hora. O que o bandido fez? Bandido. Ele não está pedindo informação à toa. Ele queria o celular. Ele simulou que estava armado e teria ameaçado aí os jovens, pedindo para que eles entregassem o celular. Bom, fizeram o correto. Entregaram o aparelho para o autor, ele que saiu correndo em direção ao rotatório. Foi feito um rastreamento pelas imediações e o autor do roubo foi encontrado, hein? Ele estava em casa? Estava em casa o rapaz, ele recebeu voz de prisão pelo crime. O autor, que tem 26 anos de idade, safado, 26 anos de idade, foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Eita, vou falar uma coisa, fala a verdade, gente. Pô, o pessoal fica bravo comigo. Tá a turma lá conversando na esquina. Chega o rapaz lá, ameaça, tem que levar o celular. Teve a operação da Polícia Militar, hein, gente? Vamos lá para a Zona Leste agora, próximo ao residencial Greenville. Gente, e teve na Assis Figueiredo também, né? Essa imagem é da Assis Figueiredo, dá uma olhada aí. Aí já é na Zona Leste, em Bianucci, próximo ao bairro Greenville, olha só. 29º Batalhão é ação da PM, né? É fiscalização, é repressão e irregularidades entre condutores também. Muitos veículos e motocicletas foram parados nesse local. 4 motos foram apreendidas e outros 3 veículos foram apreendidos também. Foram emitidos 19 autos de infração. Além disso, foi lavrado uma ocorrência por direção perigosa. Ali, se a polícia ficar, vai pegar todo dia, porque o que o pessoal abusa ali é brincadeira, né? Aliás, durante essa blitz, vejam só vocês, a polícia apreendeu também um papelote de cocaína. Foi encontrado e apreendido. A polícia segue aí, né, com esses trabalhos durante todo o mês, importantíssimo, viu, Polícia Militar? Parabéns a todos vocês, 190 neles. Ficar ali na Bianucci, por direção perigosa, vocês vão lotar o pátio credenciado do Detran. Né? Vão lotar o pátio credenciado, principalmente aqueles caminhões de construção que ficam rodando ali. Tem caminhoneiro ali, gente, daquelas casas de material de construção, que eles descem antes de chegar no Greenville, o pessoal desce 80 por hora ali. É um perigo danado. E teve denúncia pela rede de vizinhos protegidos. Eu sou muito fã desse trabalho. Essa denúncia veio lá do Jardim Europa, ali na Zona Oeste. Pessoas estariam transitando pelo bairro, né? Até aí tudo normal. Só que aí acionaram a Polícia Militar através do grupo. As viaturas foram para o local e conseguiram abordar 3 suspeitos. Eles estavam próximo à rua Montevidéu. Olha aí, gente. Olha só. Aquilo ali é um pé de cabra, não é isso? Eu achei que era uma bengala de Papai Noel, porque está chegando o Natal, mas não é não, né? Esse pé de cabra é para a bandidagem forçar o portão da residência, não é isso? E um alicate também, olha lá, né? Eram menores de idade, é isso?
Eram menores de idade, um pé de cabra, um alicate e uma pequena quantia de maconha também. Foi todo mundo lá para a delegacia, hein? Tudo menor de idade, tudo no infetim do crime. Estavam ali rondando as residências, com certeza. Com um pé de cabra na mão, garantia que vai aparecer aqui no plantão. Cambada de safado. É isso que vocês são. E olha só, o casarão Conde Prates pegou fogo de novo. De novo. Hoje de madrugada, plantonistas. Os bombeiros foram acionados, hein? Mais uma vez, a nossa equipe passou por lá. Vem comigo na 2, Grande Querubini, Juliano Marquezine, Angélica Zukauskas está chegando pela primeira vez aqui no plantão. Boa tarde, minha amiga. O incêndio começou na madrugada desta quarta-feira. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local por volta de 5 horas e 10 minutos e já iniciou o trabalho de combate às chamas, que atingiu a parte de trás do casarão e principalmente o telhado. Foram utilizados 6.000 litros de água. Por volta de 5 horas da manhã, nossas guarnições elas foram acionadas, para fazer frente a esse incêndio no casarão Conde Prates. A atuação nossa se restringiu mais aos fundos da edificação, sendo que o cômodo mais posterior da edificação teve um incêndio na parte do telhado, expandindo-se pelas paredes, que tem madeira também, e pelo o piso da edificação. E mais um cômodo também que foi afetado. Foram gastos 6.000 litros de água no combate às chamas, e atuação com 7 bombeiros militares. No local não havia nenhuma vítima, nada? Não, sem indícios de vítimas, inclusive a edificação ela estava totalmente fechada, não haviam moradores e também não haviam pessoas que estavam utilizando essa edificação. Somente o pessoal das obras de reforma da edificação que faziam frente aos trabalhos de reforma durante o período vespertino e matutino. Este foi o segundo incêndio registrado no local. O primeiro aconteceu no dia 26 de agosto, também de madrugada. O fogo atingiu boa parte dos cômodos e também o telhado. O laudo pericial apontou que foram fatores externos, mas as investigações ainda não foram concluídas. Agora, a Polícia Civil dará início a novas investigações para descobrir a causa do incêndio de hoje. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o plantão. De novo, hein, gente, que vergonha isso, hein? Pelo amor de Deus, claro que ali hoje, é da iniciativa privada ali, nós até entrevistamos na última vez, se não me engano, o arquiteto ou engenheiro, ali do local. Há um projeto de construção de um hotel ali atrás, preservando o casarão que é tombado. Mas daqui uns dias não vai ter mais nada. Daqui uns dias vão ter só cinzas do casarão se continuar desse jeito. Segundo caso esse ano. Agora, vão falar, espero que não falem que foi a rede elétrica, porque eu acho que não tem nada ligado lá. Não deve ter energia elétrica no local. Nem telhado tem mais. Vamos acompanhar aí, e ver o que vai ser agora, como que vão ser as investigações. Segunda vez esse ano o Casarão Conde Prates. Vamos lá para a Drogaria Americana, plantonistas. Hoje é quarta-feira, é dia de economia, na melhor drogaria de Poços de Caldas. Gente, ontem eu passei lá, fui lá falar com o Abel, lá na Remígio Preze. Aliás, a loja da Remígio Preze, que loja, hein? Estacionamento amplo, tá muito bacana, viu? A loja é climatizada e tem promoção na linha de fraldas, linha de perfumaria. Agora quem tem o cartão, você que ainda não tem o seu cartão Fidelidade da Drogaria Americana, peça o seu, chega lá no caixa e fala assim, como que eu faço para adquirir o cartão Fidelidade da Drogaria Americana? Por quê? Porque você vai comprando e vai acumulando pontos. Tem os produtos lá com a estrelinha. Você comprou aquele produto, você vai ganhando pontos. Depois você troca em mercadorias. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito, hein? Lembrando que tem entrega também com taxa única de R$5 para toda a cidade. É só você entrar em contato no 3714-8363. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta dando sequência aqui no Plantão da Tarde. Tem destaque aí, Marcinho? Passa para mim os destaques. Não temos destaques? O destaque são os portais daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu trago para você aqui destaques de Poços de Caldas, do sul de Minas Gerais e também da capital mineira. Até já! Voltamos com você, vem comigo aqui no WhatsApp 999-27-3591, participe aqui do Plantão da Tarde. Vamos com os destaques de hoje aqui no Plantão.
Vamos lá, Jornal da Mantiqueira. Para atleta de Poços é convocado para a seleção brasileira. Que notícia bacana, hein? Que notícia bacana, né? Mandar um abraço para o Júlio César, ele que é aluno lá da ADV. Mas o destaque para mim, descendo agora, Andradas, sul de Minas. Destaque de hoje veio do portal Andradas. Papai Noel chega ao shopping de Poços de Caldas na próxima sexta-feira, em pleno feriado. Falando também das oportunidades de emprego do Cine, são 57 vagas para hoje. E olha só, conscientização. Jovens andradenses participam de campanha de combate ao trabalho infantil. Subindo um pouco agora, vamos até a capital mineira. Destaque de hoje vindo do jornal Tempo. Suspeita. Vereador propõe CPI para apurar pagamento de 1,7 bilhões a Andrade Gutierrez. Matheus Simões, do Partido Novo, diz que há indícios de fraude na quitação, né, de restos a pagar pela Prefeitura de BH. Falando também de uma lei estadual, a ação contra a venda de cerveja em estádios está pronta para julgamento no Supremo. A decisão de colocar, né, a pauta do dia é do Dias Toffoli, né? Esse vai ser o destaque hoje, viu, gente? Esse aí vai ser a discussão do dia hoje, né, do Dias Toffoli. Vamos seguindo por aqui, mas o destaque para mim. Hoje em dia, incentivo à contratação de jovens pode levar à substituição de mão de obra. Também falando aqui do futebol mineiro, vítimas do caos, torcedores ficam reféns dos baderneiros e diretorias querem torcida única. Tem a ver ainda com o clássico, né? O clássico mineiro, né, entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, de uns anos para cá, né, sempre foi dividido a torcida, né? Resolveram colocar nesse último jogo do ano entre as duas equipes, né, aquele pequeno percentual, 10% para o Atlético Mineiro, que o mando de campo era do Cruzeiro. Mas não deu certo, gente, não deu certo, teve racismo, teve muita briga e é muito triste isso para o nosso futebol, né? Último destaque do dia, Estado de Minas. Fim do DPVAT. Tá legal esse encarte hoje, viu, gente? Entenda os possíveis reflexos e quem ainda poderá receber o seguro. Gente, falando também da campanha ruim do Cruzeiro, né? Olha só, campanha ruim faz time perder recordes nos pontos corridos. O Cruzeiro que era o recordista, né, no campeonato de pontos corridos. Cruzeiro numa crise danada, né? Todo mundo sabe que sorrir é a maior expressão e o maior símbolo da nossa felicidade, não é mesmo? Bom, a Oralci Implantes traz esse sorriso para você, resgata esse seu sorriso através de um implante dentário. Dá tempo ainda, inclusive, de realizar o tão sonhado implante dentário nesse ano de 2019. É só você ligar agora para a Oralci Implantes nesse telefone aqui, 3114 0300. É a Missão Sorriso, fim de ano da Oralci Implantes, que tem uma clínica sensacional aqui em Poços de Caldas, viu, gente? Super indico, ali na Correia Neto, 330, né? Só para você ter uma ideia, são 500 metros de clínica, né? Tudo é feito lá, a parte de próteses, tem anestesista, o tratamento é humanizado e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se citar o plantão, fala do Paulo Marcelo lá, porque tem uma condição diferenciada para você. Já combinei com o Dr. Marlon, fala o meu nome e tem condição diferenciada para você. É Oralci Implantes, é parceira aqui do plantão. Hoje bem cedinho, gente, por volta de umas 7 horas da manhã, um senhor de 58 anos escutou um barulho na casa dele. Achou estranho, falou, cedo, que barulho é esse? Ele percebeu que uma pessoa estava pulando o portão da casa dele. O suspeito furtou 2 telhas galvanizadas, o mundo vai acabar mesmo. A pessoa ter coragem de entrar na casa do cidadão, subir no telhado, né? Sobe no portão, depois ele vai no telhado e leva 2 telhas galvanizadas de 1,60 m cada uma. Eu vou falar uma coisa para você, o ser humano tem que ser estudado. Tem gente que tem que ser estudado pela NASA. A vítima contou ainda para a Polícia Militar que na semana passada levaram os vidros traseiros do carro dele e dianteiros também. Gente, não é possível, você vai ter que botar aí, eu não sei, né? 3 cachorros daqueles grandes, né? Vai saber, uma onça em casa para vigiar, porque do jeito que está indo, né? Ele falou que suspeita de um menor de idade, já que a esposa dele teria visto esse jovem em outras oportunidades passando ali pela redondeza. Aí é só uma suspeita, né? Mas eu vou falar uma coisa, hein?
Você já pensou, gente? Tem que ter muita cara de pau para fazer uma coisa dessa. E teve caso de estupro registrado também pela Polícia Militar ontem pela manhã. Segundo relatos, uma mulher de 30 anos, ela que trabalha como cuidadora de idosos, disse que estava trabalhando, né, aproximadamente 2 semanas e vinha sofrendo, né, abusos. Segundo ela, tudo começou quando ela foi se despedir, né, do senhor de 76 anos. E ela contou para a polícia que ele pediu um beijo para ela, é isso? Pediu um beijo para ela. A pessoa que ela está cuidando, é isso? Ela disse que depois acabou piorando e uma outra oportunidade, ela teria tentado beijar ela novamente. Segundo ela, ele teria segurado no braço dela e aí ela acabou conseguindo se afastar dele, né? Gente, esse tipo de caso aí é um caso muito delicado até para a gente ficar falando aqui no plantão. Primeiro porque vocês têm que ouvir os dois lados sempre. A gente não está citando o nome de ninguém aqui, né? É fato. Só que é muito comprometedor tocar nesse tipo de assunto, porque às vezes existe uma denúncia e a gente tem que ouvir todos os lados. Todo dia tem caso parecido com esse. Se você for procurar nas ocorrências, todos os dias tem casos parecidos com esses. Ela decidiu registrar a situação junto à Polícia Militar, né? E é complicado. Sinceramente, eu não me sinto à vontade de noticiar casos parecidos com esse aqui no Plantão 47. Vamos lá para a cotação do café na tarde de hoje. Olha só, o mercado cafeeiro fechou o dia em alta, hein, gente? A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 455, variação positiva de R$1. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $129,25, variação negativa de 75 centavos de dólar. No dia 8 de novembro, a Receita Federal disponibilizou diversos lotes para a realização do 3º leilão eletrônico. Nós mostramos aqui, olha só, tinha até carreta, né? Várias mercadorias apreendidas, né? E o leilão válido para pessoas físicas e também pessoas jurídicas. O valor inicial dos lotes foi estimado em R$ 685 mil. Foram arrematados 53 lotes dos 71 ofertados. O valor total do arremate foi de R$ 1.205.000, com um ágio médio de 76% sobre o valor inicial. O leilão contou com 360 proponentes. Após a classificação e ordenação das propostas, foram habilitados 74 licitantes para participar da fase de lances. Nos 3 leilões realizados neste ano, já foram arrecadados mais de R$ 2 bilhões. Os valores arrecadados serão destinados em parte à Previdência Social, à saúde e também à assistência social. 60% será direcionado ao órgão de fiscalização do governo federal, é um fundo de desenvolvimento de atividades fiscais. Estas atividades de gestão de mercadorias apreendidas encontram-se alinhadas às metas institucionais, né? Existe, na verdade, um mapa de estratégia por parte da Receita Federal, né? Várias operações de descaminho vêm acontecendo, né? E também de sonegação fiscal. Esse ano nós mostramos aqui diversas operações que têm o apoio da Polícia Militar, tem o apoio da PRF também, e é extremamente importante. E esse leilão aí, muita gente passou por lá, né, quase que 100% aí da totalidade. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória extinguindo, a partir de janeiro do próximo ano, do dia 1º já, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. É o chamado DPVAT. De acordo com o governo, a medida tem por objetivo evitar fraudes e também amenizar os custos de supervisão e de regulação do seguro, né, por parte do setor público. Segundo consta, é até mesmo, né, atendendo uma recomendação do próprio TCU, né, do Tribunal de Contas da União. Pela proposta, os acidentes ocorridos até 31 de dezembro
desse ano continuam cobertos pelo DPVAT. A atual gestora do seguro, a seguradora Líder, permanecerá até 31 de dezembro de 2025 como responsável pelos procedimentos de cobertura dos sinistros, né? Dos casos, claro, ocorridos até 31 de dezembro desse ano. Essa MP também, gente, ela extingue também o seguro de danos pessoais causados por embarcações ou por sua carga, né? O Ministério, segundo o Ministério, gente, esse seguro, essa parte aí com relação às embarcações, ele já está inoperante, né, desde 2016, já faz um bom tempo, né? Não tem tantas ocorrências também, né, e são valores bem mais altos também. Ontem teve sessão na Câmara dos Vereadores, a nossa equipe passou por lá. Angélica Zucauskas de volta aqui no plantão. A 15ª reunião ordinária trouxe como destaque uma moção de apelo ao chefe do Executivo para que reveja a decisão da Secretaria Municipal de Educação sobre a retirada da sexta aula em algumas escolas municipais. Inclusive, esta moção foi aprovada por 12 votos. E ainda um pedido para a realização de uma audiência pública para tratar deste mesmo assunto, ambos de autoria do vereador Paulo Tadeu. Estamos apresentando aí uma moção de apelo, foi aprovada aí pelos vereadores que estavam no plenário, que alguns não estavam, no sentido de apelar ao Poder Executivo que reveja essa questão da suspensão ou da extinção da sexta aula em algumas unidades escolares, tendo em vista que se trata de uma experiência escolar da maior importância. A comunidade de algumas escolas, pais e alunos reconhecem a importância dessa grade de horário e então nós estamos fazendo um apelo para que a prefeitura entenda a necessidade de dialogar mais e estamos propondo também a realização de uma audiência que tem uma pequena dificuldade, que são as datas. Então nós vamos tentar encontrar alguma saída para que a gente trate dessa questão. O vereador Lucas Arruda fez uma moção de apelo ao governo do estado de Minas Gerais para a liberação de recursos para a construção do Hospital do Câncer em Poços de Caldas. Esta é a 4ª vez que ele chama a atenção para este assunto. A 4ª moção que eu faço dentro do mandato, porque eu entendo que as gestões públicas, elas precisam dar continuidade aos trabalhos que são feitos, porque a gente não tem que olhar quem é o gestor, mas a gente tem que olhar as ações que são desenvolvidas pelo Estado. Então começou lá em 2010, tivemos 2 convênios aí feitos pelo governo do estado, um de 4 e um de 10 milhões. Em 2013, o então governador Alberto Pinto Coelho veio a Poços, inaugurou a pedra fundamental. Então, assim, nós temos base concreta para exigir a construção desse hospital aqui na cidade. Então, no início do ano nós enviamos também para esse novo governo, não obtivemos resposta. A gente espera que agora, no final de um ano, com um planejamento que muito provavelmente já possa ter sido feito, que a gente tenha aí uma viabilização desses recursos para o nosso município. A vereadora Maria Lígia Podestá, por sua vez, apresentou um projeto de lei que trata sobre o tempo máximo de espera em filas de caixas de supermercados e hipermercados de Poços de Caldas. A gente tem observado nos supermercados e também tem recebido muitos pedidos da população para que a gente prestasse atenção na demora e nas filas longas que tem nos supermercados, principalmente nos horários de pico ou nos finais de mês, dia de pagamentos, e perde-se muito tempo na fila do supermercado. E então estou entrando com esse projeto para que os vereadores possam analisá-lo junto comigo e a gente vê, não é nenhuma medida contra os supermercados, muito pelo contrário, eu acho que vem até a facilitar e também a fazer com que as pessoas tenham um bom conceito dos supermercados, tendo as filas ligeiras e eu espero que essa medida venha a ser boa para todos. E o vereador Ricardo Sabino fez um pedido de informações sobre a fiscalização para coibir o desrespeito a uma lei federal que tange aos escapamentos adulterados de motocicletas. Já é a 3ª vez que eu faço um pedido de informações nesse sentido. Aproveito o momento que nós temos um novo secretário na Defesa Social para que, de fato, esta lei possa ser cumprida, para que haja fiscalização adequada, para que haja a notificação, o que for necessário, porque esses
escapamentos adulterados, eles são um tormento na vida de todos nós. Agora, vocês imaginem na vida de uma criança, de um idoso, em frente a hospitais, a escolas, isso tem que acabar. E estes foram os destaques da última sessão da Câmara. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Muito obrigado, Angélica. Se você quer ter resultados melhores na sua empresa, a dica é da Lógica Software. Gente, essa empresa está há mais de 20 anos no mercado e eu trago para você hoje uma solução, uma metodologia moderna dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Você tem problema aí em algum desses setores? Quer melhorar quaisquer desses departamentos? Ligue agora para a Lógica Software no 0800 000 3272. 0800 000 3272. Vamos combinar uma coisa? Fala em nome do Paulo. Fala assim, o Paulo Marcelo pediu para ligar agora para falar com o Paulo Arcanjo e com toda a equipe. Você ganha 3 meses de assinatura. É isso mesmo, mencionou o Plantão da Tarde, mencionou o Paulo, ganha 3 meses de assinatura. 0800 000 3272. É Lógica, é parceira aqui do Plantão. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem o professor Vinícius Generoso. O nosso tema, 13º, economia, FGTS e muito mais. Até já. Voltamos. Olha, se você achou que a Artipel fosse ficar de fora da Black Friday, se enganou. Por enquanto, lá já estão esquentando, inclusive. Esquenta Black Friday, Artipel. Para hoje, o que você compra? Olha só, lápis de cor Faber-Castell, 60 cores, de R$ 114,90 por R$ 105,90. Impressora HP de R$ 319,90 por R$ 269,90. E ainda calculadora Cássio de R$ 69,90 por R$ 59,90. São 2 endereços. Assis 674, Rio de Janeiro 121, e eu sempre indico o Instagram da Artipel para você. Segue lá, @ArtipelPapelaria. Gente, Papai Noel tá chegando, hein? A alegria da criançada. Gente, Papai Noel vai chegar aí no centro de compras a partir das 2 horas da tarde da próxima sexta-feira, em pleno feriado, né? Da proclamação da República. Será realizada uma parada, né, de Natal com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Conservatório aqui da nossa cidade. Tem até participação de bailarinas e também personagens. Após o cortejo, o Papai Noel receberá crianças e adultos no trono natalino. Um espaço super bacana que foi montado lá na Praça de Eventos. Já é uma tradição também, né? Abertura oficial do Natal do Shopping Poços de Caldas. Esse ano, o clássico, qual que é o tema? O clássico Quebra-Nozes, é isso? É uma fábula super bacana, inspirada num conto infantil que se tornou conhecido mundialmente. Então vale a pena passar por lá na sexta-feira. Em meio à primeira parcela do 13º salário, juntamente com os saques do FGTS, muitas pessoas ficam na dúvida de como utilizar o valor recebido. Bom, são muitas as opções. Para hoje, nós temos um especialista aqui no Plantão da Tarde para dar dicas importantes. Eu recebo hoje o economista, professor Vinícius Generoso. Boa tarde, professor Vinícius. Bem-vindo. Primeira vez aqui no Plantão da Tarde conosco. Já participou das edições do Plantão 47, lá dos programas da rádio também. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você que está em casa. É um prazer, uma satisfação sempre conversar com vocês aqui no Plantão da Tarde. Realmente é a primeira vez. Bacana. Agora, esse ano aí, um ano, né, de muita informação, principalmente para o trabalhador. Sim. Principalmente FGTS. Isso. Esses novos calendários, saque de 500, agora liberando também mais R$448. Isso, de certa forma, causa uma confusão, mas dinheiro sempre é bom, né, professor? Sem dúvida nenhuma, né? O consumidor, o trabalhador fica às vezes um pouco confuso, tem direito, não tem, quanto ele pode receber, se você tem que ir até a Caixa Econômica ou se vai direto para a conta dele, mas de qualquer maneira é um valor significativo que nós temos aí de injeção na economia e para muitos vai salvar aí o ano, né? Vai ajudar a equilibrar o ano e começar 2020 aí com as contas em dia. Saber usar bem esse dinheiro é extremamente importante. Fim de ano, às vezes, tem 13º também, daqui uns dias, né? Principalmente quitar dívidas. Sem dúvida. Nós estamos num cenário hoje de juros baixos, né? O Copom anunciou aí, nos últimos dias uma taxa de juros de 5%. Isso
passa a valer a partir dessa data, mas é importante lembrar que muitas pessoas fecharam algumas negociações, né, alguns financiamentos, alguns empréstimos a datas anteriores, né, sem dúvida. Isso não muda? Não muda, né, porque foi contratado lá no período passado, mas de repente com esse recurso que entra agora do Fundo de Garantia do próprio 13º, é o momento de quitar algumas dívidas, né, ou poder diminuir o valor das parcelas, negociar com a instituição que financiou, de maneira a economizar. Interessante. Né? A própria Caixa anunciou ontem a redução nos juros também do cheque especial, acho que pela metade, né? É uma redução significativa, eu não vou levar aqui os percentuais, mas foi significativa a redução nos juros da Caixa Econômica. Você acha que tende a caminhar para isso no nosso país? Nós vivemos num momento de recessão, né? Uma recessão que vem se arrastando aí pelos últimos 2, 3 anos, mesmo com um PIB positivo de 1% ou próximo disso, mas ainda é um crescimento pequeno para o que o país precisa. Nós temos aí 12 milhões e meio de pessoas desempregadas, então esse número é significativo. Então é um cenário que ainda precisa deslanchar um pouquinho mais, precisamos aquecer a economia mais ainda. Eu vou até aproveitar a presença do professor Vinícius aqui no plantão. Eu noticiei há pouco, né, a extinção do DPVAT também, seguro, que até então era obrigatório. Você é a favor, é contra? Eu acredito, Paulo, que é uma medida importante. Ao mesmo tempo que o Estado nos garante, né, de forma obrigatória, né, nos torna compulsório o pagamento, isso tem um ponto positivo, né, porque muitas pessoas acabam sendo prejudicadas quando sofrem algum tipo de acidente causado por um outro. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar que nós somos forçados a alguma coisa que não necessariamente vai ser a mesma situação que se a gente for pesquisar isso no mercado. Se eu fizer um seguro, então veja só, a gente acaba às vezes pagando 2 vezes. Se você paga o DPVAT, ainda tem que pagar o seguro do seu carro, porque ele não cobre, né? E é um recurso que nem sempre a gente tem um retorno. Sim. Então a gente fica se perguntando até que ponto realmente vale a pena pagar ou está correto pagar o seguro DPVAT. Eu tenho uma visão um pouquinho mais aberta, que não necessariamente seja obrigatório. Eu concordo com o professor também, até porque muitas pessoas não procuram seus direitos. Sim. Várias pessoas sofreram acidentes, né, ou foram ali, às vezes, atropeladas também, vítimas, e não foram atrás do direito. Sem dúvida. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente acaba sendo forçado a algo que nem sempre a gente vai ter o retorno. E é legal isso, a visão, porque você tem a opção hoje de fazer um seguro particular também. Sim. Você pode fazer o seguro pessoal ali. Sim. E boa. Eu acho que algumas dessas medidas, sem o viés político... Claro, né? Não é nem a nossa intenção. Não é a intenção, mas se nós formos pensar, né, nós temos uma concentração muito grande de alguns setores em poucas empresas. Por exemplo, o setor financeiro, que é muito criticado, inclusive pelo governo atual, né, nós temos aí, se a gente for pedir para alguém listar quantos bancos ele conhece, ele talvez não vai encher as 2 mãos. É verdade. Né? Mas se você perguntar uma marca de arroz ou perguntar uma marca de uma bebida qualquer, a pessoa vai te dar muito mais do que as 10 opções que a gente teria nos bancos. É interessante o seu raciocínio. E isso reflete muito no nosso dia a dia. E nós temos hoje a chegada até mesmo dos bancos digitais, né, professor Vinícius, que tem ganhado aí cada vez mais adeptos. Sem dúvida, é uma opção muito interessante. Bancos que você não necessariamente precisa ir até ele para fazer os seus financiamentos, para fazer os seus pagamentos, e isso reduz significativamente as tarifas, né? Aliás, eles nem cobram as tarifas. Se nós formos pensar quantas vezes, quanto nós pagamos ao final do ano com tarifas bancárias, é um valor significativo. Dá para pagar um almoço, uma janta bem legal. Aí a gente volta naquela planilhinha. Coloca os seus gastos na ponta do papel o ano todo. Faça isso uma vez na sua vida. Você não vai conseguir parar mais. Você vai assustar com relação às taxas. Sem dúvida. Né, professor? Temos mensagens. O Jorge Luiz está lá no Parque das Nações, na Zona Sul. O que é o mais indicado para se fazer com o 13º salário? Aí está com dúvida aí de gastar ou guardar o dinheiro dele, professor. Vamos lá. Veja só, eu penso que em caso de haver dívidas,
eu entendo que a melhor forma é poder pagá-las. É a prioridade. Principalmente aquelas contratadas com taxas de juros mais altas lá atrás. Então é possível ir até uma agência bancária ou uma empresa que fez o financiamento e renegociar essas tarifas. Por exemplo, eu tenho lá um valor X de 13º que daria para pagar 10, 20, 30% do financiamento que eu ainda tenho a pagar. Então você abate isso do saldo a pagar, reduzindo o valor das parcelas que vão vencer. Isso te ajuda lá na frente. Por exemplo, se você teria uma parcela X por mês a pagar, você vai ter X menos um determinado valor. Isso é dinheiro que sobra no seu orçamento durante o ano. Importantíssimo. O Caio Silva mora no Jardim Filadélfia. Obrigado, Caio. Hoje em dia, muito se fala sobre investimento. Ele está perguntando, compensaria investir o 13º também? Sim, aí é outra situação. Havendo a possibilidade de investir, invista. Agora, cuidado com o tipo de investimento, né? Isso vai muito do perfil de cada uma das pessoas. Tem pessoas que têm um perfil mais arrojado, mais disposto ao risco e, de certa forma, recebe um juros, uma compensação maior por isso. Quem não gosta muito de risco, ou talvez vá precisar de dinheiro mais imediatamente, ou num prazo mais curto, talvez algumas opções mais seguras. Hoje, por exemplo, a poupança não é um item que compensa muito em termos de guardar recursos. Já não vale a pena mais. Não vale mais. Né? Pelo rendimento anual que ela gera, pela possibilidade de inflação que nós temos. Então o rendimento é baixíssimo. Você vai ficar lá com 2%, 3%, no máximo um ano inteiro. Seria o equivalente se você guardar R$100 agora em janeiro de 2020, no final do ano você vai ter R$103 líquidos para poder pagar. Não vale a pena. Não vale a pena. Vai para o Tesouro Direto, que também é tranquilo, né? É tranquilo, que é uma outra opção. Ele rende um pouquinho mais, né? Que ele vai te pagar a Selic, que é 5% ao ano, mais, em alguns casos, a correção da inflação, aí já começa a valer a pena. Ou aí alguns fundos de investimento, agora estão muito populares, muito mais acessíveis. Fundo imobiliário é uma boa? Fundo de investimento, fundo imobiliário, fundo de ações, né, que você pode investir com um risco moderado, não é um alto risco. Né? O que eu diria de alto risco? Você comprar ações direto de uma empresa. Né? E você teria que ficar selecionando que empresa é essa, acompanhar, né, as ações dela no mercado e tudo mais. Então aí eu diria um risco elevado. Mas risco moderado, de repente você forma uma carteira que uma empresa de investimento pode te ajudar a montar uma carteira ou te indicar um fundo com um risco mais moderado, que é um rendimento razoável. Muito bem. A última pergunta, a Luana Ferreira está na Estância São José. Com a vinda do Natal e até gastos de início de ano, seria conveniente economizar para pagar tudo à vista? Uma opção também que a gente tem, né, professor? Sem dúvida, é uma outra opção. Às vezes pagar à vista, por exemplo, o IPVA, o IPTU, que aqui em imposto começa um pouquinho mais tarde, ou as outras despesas comuns, né? Material escolar, uniforme, as matrículas. Mas é importante pensar no quanto de desconto você vai ter. Uma análise rapidinha. No último ano, a Prefeitura deu 3% de desconto no pagamento do IPTU à vista. Se você for pensar com 3%, vamos dizer, um IPTU de R$1.000, com R$1.000 você talvez compre um outro produto e tenha mais do que 5% de desconto. Maior já do que o desconto que você teria no IPTU. Então é preciso pensar qual é o desconto que você vai ter para pagar à vista. Descontos pequenos de 2%, 3% nem sempre são interessantes. Né? Mas aí isso depende, vai muito do consumidor e do trabalhador, como uma pessoa às vezes acha melhor. Mas eu não acredito que com 2%, 3% seja interessante, não. Muito bem, ele foi o nosso convidado de hoje, professor Vinícius Generoso. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Sempre à disposição, Paulo. Conta com a gente aí. É um prazer. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Olha só, hoje à noite tem Plantão 47, 7 horas da noite ao vivo. A gente se fala lá. Até daqui a pouco.